Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal essa live. Amém. Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela mais uma oportunidade, Senhor. Obrigado por cada vida, Pai. Cada pessoa que vai estar entrando aqui nesta live, curtindo, compartilhando, ou apenas aqui ouvindo Tua palavra, Pai. Senhor, eu não sei o que ela tem passado, mas, Senhor, dá a vitória, Pai, que ela precisa. Senhor, que ela possa, Pai, trilhar os caminhos que o Senhor tem para ela, Pai, que ela possa seguir o Teu propósito, Deus. Senhor, abençoa cada seguidor desse aplicativo, abençoa esse aplicativo, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vídeo que eu posto, Pai, em nome de Jesus, cada live, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, Deus. Tenha misericórdia, Pai. Deus, te agradeço, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 12, vai dizer assim a palavra do Senhor. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, o de mim ouve, e para que não me exaltasses pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, aleluia, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, aleluia, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior ao mais excelente apóstolo, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoa-me este agravo. Aleluia. Eis que aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós. Aleluia. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aleluia. Eu
de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com tolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão? Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vós não ache como eu queria, e seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, distrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Bom dia a todos. Crônicas capítulo 1 e capítulo 2 vai dizer assim: Adão, Sete, Enós, Cainá, Malael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomé e Magoé e Madai e Javá e Tubal e Meseque e Tirás, e os filhos de Gomé, Askenaz e Rifate e Togarmã, e os filhos de Jafá, Elisai e Tarsis e Gitim e Donanim, os filhos de Caim, Cuxé, Misraim, Puti e Caná, e os filhos de Cuxi eram Seba e Avali, Sabitá e Ramá e Sabdec, e os filhos de Ramaná eram Sabá e Dedá. E Cuxé gerou a Nirode, que começou a ser poderoso na terra, e Misrarim gerou os Ludeus, e os Ananeus, e os Leabeus, e os Nafteus, e os Patruzeus, e os Carlueus, dos quais procederam os filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Het, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Girgazeus, aleluia, e os Eveus, e os Arqueveus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Ramateus. E foram os filhos de Sem, Elão e Assur, e Asfade, e Lude, e Ará, e Ur, e Arfaxade, e Lude, e Arã, e Ur, e Geté, e Meseque. E Asfade gerou a Selá, e a Selá gerou a Eber. Bom dia, mãe, bom dia, amor, benção, mãe. E a Eber nasceram 2 filhos, nome de um foi Peleg, porquanto dos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joctá, e Joctá gerou a Almoda, e a Selefe, e a Azar-Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diclá, e a Ebal, e a Abimael, e a Zabá, e a Orfi, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctá.
Sem, Afad, Selá, Eber, Pelege, Reu, Zerugue, Naó, Terá. Sai meu pai, bom dia Emily, que é Abrão. Os filhos de Abrão foram Isaque e Ismael. Aleluia. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaote, e Quedar, e Abdel, e Mibissão, e Mismar, Dumar, Massá, Hadad, Temar, Getur, Nafis e Quedmar. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrá, e a Joxá, e a Midá, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Joxá foram Sabá e Dedá. E os filhos de Midian, Efá e Efé, e Enoque, e Abdá, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz e Reu, e Jeús, e Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temar e Omar, e Zefi e Agaeta, e Kenaz, a Timná e Amaleque. Os filhos de Reu, Naate, Zerá, Zamá e Mizá. E os filhos de Sem, Lotá e Zobal, e Zibeão, e Aná, e Disson, e Esser, e Dissá. E os filhos de Lotá, Ori e Omã, e irmã de Lotá foi Timná. Os filhos de Zobal eram Aliá e Manaate, e Elbal, Azefó e Oná. E os filhos de Zibeão eram Aiás e Aná. O filho de Aná foi Disson, e os filhos de Disson foram Arrão, e Esbá, e Itrá, e Querá. Os filhos de Esser eram Bilá e Zarvá, e Jacá. Os filhos de Dissá eram os Uz e Arão. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse reis sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Bior, e era o nome de sua cidade. Pais Lili. E eram os nomes da sua cidade de Inabá. E morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, na terra dos Temanitas. E morreu Uzão e reinou em seu lugar Hadad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome de sua cidade Avite. E morreu Hadad e reinou em seu lugar Samlá, de Masreca. E morreu Samlá e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baaná, filho de Aquibor. E morreu Baaná, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú. E o nome de sua mulher era Met-Bel, filha de Matred, a filha de Met-Razab. E morrendo Hadad, foram príncipes em Edom, o príncipe Timná, o príncipe Alvá, o príncipe Getete, o príncipe Olibaná, o príncipe Elá, o príncipe Non, o príncipe Kenaz, o príncipe Temar, o príncipe Mibzá, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Aleluia. Capítulo 2 de Crônicas. Primeira Crônica, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dar, José, Benjamim, Naftalim, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram e Oná e Selá. Estes três nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou.
Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Hezron e Amul. E os filhos de Zerá, Zirim e Etá, e Emar, e Calcol, e Dará. 5 ao todo. E os filhos de Carmim foram Acá, o perturbador de Israel, que pecou no anátema, e o filho de Etá foi Azarias. E os filhos de Hezron, que lhe nasceram, foram Jeramel e Harão, e Quelubai. E Harão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Nasson, príncipe dos filhos de Judá. E Nasson gerou a Salmar, e Salmar gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e Abinadab o segundo, e Simé o terceiro, a Natanael o quarto, e Radaia o quinto, a Ozem o sexto, e a Davi o sétimo. E foram suas irmãs Zeruim e Abigail. E foram os filhos de Zeruim, Abissai e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve Amassa, e o pai de Amassa foi Jeté, o israelita. E Calebe, filho de Hezron, gerou filhos de Azubá, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes Jessé e Sobabe e Ardom. E morreu Azubá, e Calebe tomou para si Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Hezron entrou a filha de Maqui, pai de Gileade, e sendo ele de 70 anos, a tomou, e ela deu à luz a Zegube. E Zegube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades da terra de Gileade. E Jessu e Arão tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate, e seus lugares, a saber, 70 cidades. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. E depois da morte de Hezron, em Calebe de Efrata, Abiá, mulher de Hezron, lhe deu a Azul, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramael, primogênito de Hezron, foram Raão, o primogênito, e Buná, Aorém, Ozem e Aás. Teve também Jeramael ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Oná. E os filhos de Harão, primogênito de Jeramael, Maás, e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Oná, Samaia e Jada. E os filhos de Samaia, Nadab e Abissur. E era o nome da mulher de Abissur, Abial, que lhe deu a Abá e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos, e o filho de Apaim foi Issi, e o filho de Issi, Sessá, e o filho de Sessá, Alaiai, e os filhos de Jadá, irmão de Samai, foram Jeté e Jonatas. E Jeté morreu sem filhos, e os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jeremael. E Sessá não teve filhos, mas filhas. E tinha Sessá um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sessá sua filha por mulher a Jará, seu filho, e lhe deu a Ataia, e a Ataia gerou a Natã. E Natã gerou a Zabade, e Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed, e Obed gerou a Jeel, e Jeel gerou a Azarias, e Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleassa, e Eleassa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foi o filho de Calebe, irmão de Jeramael, Messá, seu primogênito. Esse foi o pai de Zifé, e Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré,
e Tapuá, e Requem, e Semá. E Semá gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Sami, e foram os filhos de Samaia, Maom, e Maom foi para Bet-Zum. E Efá, a concubina de Caleb, teve a Arão, e a Mossá, e a Gazés, e Arã gerou a Gazés, e foram os filhos de Jadaia, Regem, e Jotão, e Gessá, e Pelete, e Efá, e Safá. De Macá, concubina, gerou Caleb, e Zebé, e Tiraná. E a mulher de Zafá, pai de Madinama, teve a Zevá, pai de Maquibiná, e pai de Gibea. E foi a filha de Caleb, Axá. Estes foram os filhos de Caleb, filho de o primogênito de Efrata, Sobal, pai do Quiriatim Jearim, e Salmar, pai dos Belemitas, e Aref, pai do Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Quiriat Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Quiriat Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Orateus e os Estaoleus. E os filhos de Salmão foram Belém e Neofatitas, e Atarote Bet-Joabe, e metade dos Manatitas, e os Zoreus, e as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Aleluia. É nome, viu, meus irmãos? É nome. Meu Deus. É nome, viu? Muito nome. Quem não sabe o nome para seu filho é só vir ler 1 Crônicas, né? Aqui você vai achar. Abacuque capítulo 3 vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temar e o santo do monte de Pará. Sela, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvavam. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cussá em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor? Para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. Descobertos se fez o teu arco, os juramentos feitos a tribos foram uma palavra segura. Tu fendestes a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas trevas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchastes pela terra, com ira trilhastes as nações. Tu saístes para o salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido.
Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram, tempestuosos, para me espalharem. Alegravam-me como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, manchartes pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeu os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos e estremeci dentro de mim. Aleluia. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, aleluia, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mó sobre os meus instrumentos de música. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Bom dia, bom dia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Provérbios capítulo 11 vai dizer assim: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre o caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça do justo os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele espera tudo que ele esperava no seu poder dá em nada. O justo é salvo das tudo que ele esperava no seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída.
O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos. Aleluia. Mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Aleluia. Como anel de ouro em focinho de porco, assim os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Aleluia. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Aleluia. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Aleluia. Vai curtindo aí, meu irmão, essa live. Amém? Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida. Aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem da terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Final da tempestade. Livro. Isso significa que muito daquilo que vivemos não é fruto do acaso, nem mesmo da conspiração do Isso significa que muito daquilo que vivemos não é fruto do acaso, nem mesmo da conspiração do inferno, mas culpa nossa. São as más escolhas que muitas vezes dão origem a tempestades e pouco a pouco não só nos encaminham para o olho do furacão, como também para a destruição. É por essa razão que, enquanto refletia sobre esta questão, dei-me conta de que só é destruído aquilo que já estava para se quebrar. Um exemplo disso é a história que contei na introdução deste livro. Puxe em sua memória a minha experiência com a tempestade que me pegou desprevenido, depois que aquela chuva Puxe em sua memória a minha experiência com a tempestade que me pegou desprevenido, depois que aquela chuva se acalmou enquanto passava, por uma das ruas afetadas. Deparei-me com duas casas posicionadas uma ao lado da outra. A diferença entre elas era de que uma estava totalmente devastada, a outra em perfeito estado. É bem verdade que a casa que permaneceu intacta tinha sim algumas marcas de sujeira, provando que havia passado pelo temporal, mas nada que um pouco de água e sabão não resolvesse. A outra, em contrapartida, estava completamente arrasada.
Isso me fez concluir que a tempestade sempre destruirá aquilo que era frágil. Quando estamos desprotegidos e deixamos várias áreas de nossas vidas sem ser tratadas, principalmente fragilidades e pecados, acabamos sendo destruídos pela tempestade por causa desses pontos vulneráveis. O inimigo é o maior interessado em nos atacar exatamente no momento em que somos atingidos pela tempestade, e o seu sucesso está relacionado à nossa falta de posicionamento para vedar todas as lacunas pelas quais ele possa entrar e ter legalidade sobre nós. É claro que para com isso não estou sugerindo que precisamos ser fortes o tempo inteiro ou que faremos tudo sozinho. Isso não existe, nem sempre estamos bem, e é por isso que precisamos uns dos outros e da companhia com Deus, além de nos apegar à sua palavra constantemente. Porém, é nossa responsabilidade entendermos que existe uma batalha por nossas vidas e que temos que nos posicionar do lado correto. Aleluia. As Escrituras deixam isso claro, de que quebra nos aconselham sobre como nos protegermos contra o dia mau. No livro de Efésios, Paulo nos dá uma importante recomendação. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Aleluia. Efésios 6:13. Em outras palavras, é como se o apóstolo estivesse dizendo: vocês não podem prever quando o dia mau virá, porquanto vistam toda a armadura de Deus, para que estejam prontos para quando isso acontecer. Mas veja que interessante. Primeiramente, como mencionei pouco antes, esse conselho já rompe uma percepção errada que muitas pessoas têm sobre o Evangelho, como se quem seguisse a Jesus não passasse por tempestades. Vamos passar por tempestades e devemos estar prontos. Por isso que devemos se vestir de armaduras, as armaduras de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso que temos que ter as verdades de Deus sobre as nossas mentes. Por isso que temos que renovar a nossa mente com a palavra. Porque muitas das vezes a gente vai receber setas do inimigo. E se a gente não estiver na verdade, a verdade fixada nos nossos corações, nas nossas mentes, vamos receber isso como verdade. E não é verdade. Amém? O peso da glória. A fome física de uma pessoa não prova que ela conseguirá pão. A pessoa poderá morrer de fome numa balsa no meio do Atlântico, mas certamente a fome de uma pessoa prova que ela é de uma raça em que seu corpo é fortalecido ao ingerir alimento, e que ela habita num mundo em que existem substâncias comestíveis. Da mesma maneira, embora eu não creia que eu gostaria de crer, meu desejo pelo paraíso prova que eu irei desfrutá-lo. Penso que seja uma boa indicação de que tal coisa existe e de que algumas pessoas irão. Um homem poderá amar uma mulher e não a conquistar, mas seria muito estranho se o fenômeno chamado apaixonar-se ocorresse no mundo sem sexo. Aqui, portanto, o desejo se estabelece ainda errante e incerto quanto a seu objeto, e em grande medida ainda incapaz de enxergar aquele objeto na direção em que ele realmente repousa. Nossos livros sagrados nos oferecem um depoimento a respeito do objeto que contém de fato um teor simbólico. Por definição, o céu está do lado de fora de nossa experiência, mas todas as descrições inteligíveis devem ser de coisas comuns à nossa experiência. O quadro que as Escrituras fornecem do céu é do mesmo modo tão simbólico quanto o quadro que o nosso desamparado desejo inventa para si. O céu não está realmente cheio de joias, tanto quanto não é a beleza da natureza
ou uma bela peça musical. A diferença é que a imagem das Escrituras tem autoridade. Ela vem até nós de escritores que estiveram mais perto de Deus do que nós e passou incolume pelo teste de experiência cristã ao longo dos séculos. Aleluia. O apelo natural dessa imaginária com autoridade é para mim, à primeira vista, muito pequeno. À primeira vista, ele causa calafrios em meu desejo, em que despertá-lo. E é exatamente isso que eu deveria esperar. Se o cristianismo não pudesse me contar mais sobre a terra diante do que as conjecturas do meu próprio temperamento, então o cristianismo não seria superior a mim mesmo. Se ele tiver mais a me oferecer, espero que seja imediatamente menos atraente do que as minhas próprias contribuições. À primeira vista, Sófocles parece uma leitura chata e fria para o estudante jovem que chegou somente até a poetisa Shirley. Se a nossa religião for algo objetivo, então nunca deveríamos desviar os olhos daqueles elementos nela que parecem intrigantes ou repugnantes, pois são precisamente as coisas intrigantes ou repugnantes que ocultam o que ainda não conhecemos e que necessitamos descobrir. As promessas das Escrituras podem ser resumidas de modo geral em 5 enunciados. É prometido a nós que estaremos com Cristo. Segundo, que seremos como Ele. Terceiro, com imensa riqueza de imagens que teremos glória. Quarto, que seremos de alguma forma alimentados ou saciados ou entretidos. E quinto, que teremos uma espécie de posição oficial no universo, governando cidades, julgando anjos, sendo pilares do templo de Deus. A primeira pergunta que faço acerca dessas promessas é: por que precisamos de qualquer outra senão a primeira, que estaremos com Cristo? Poderá algo ser acrescentado à concepção de estar com Cristo? E aí? O que você acha? Já estar com Cristo já é o bastante, né? Você subir no céu, nós vamos cantar no céu. Aleluia. Só estar com Ele já tá maravilhoso, né? Mas estar com Ele a gente já deve estar desde aqui, né? Desde a terra. Desde a terra nós devemos estar com Ele. Amém? Vai curtindo aí, meu irmão, essa live, amém? O escudo de proteção de Deus, Salmo 91. Muitas vezes, como cristão, concordamos mentalmente que o Senhor é o nosso refúgio, mas isso não é o bastante. O poder é liberado quando dizemos isso em voz alta, quando proferimos com convicção, colocamos-nos em seu abrigo, ao verbalizarmos seu senhorio e sua proteção. Entramos pela porta que leva ao esconderijo. Perceba que no versículo 2 do Salmo 91, os pronomes meu e minha repetem-se: o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. O salmista levanta um clamor pessoal ao Senhor. A razão pela qual confiamos é porque sabemos quem o Altíssimo é para nós. Esse verso faz uma analogia de quem Deus é, refúgio e fortaleza. Essas metáforas são termos militares significativos. O próprio Senhor se torna um campo de defesa para nós contra todos os inimigos invasores. Ele é nossa proteção pessoal. Aleluia. Você já tentou proteger-se de todas as coisas ruins que podem acontecer? Deus sabe que não podemos fazer isso. O Salmo 60:11 afirma: dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Olha para isso, vão é o socorro do homem. O homem pode até te socorrer, mas é vão. Quem pode te livrar, te dar refúgio é Deus. Deus te dá o refúgio, Deus te dá a proteção.
Amém? O Todo-Poderoso tem de ser nosso refúgio antes que as promessas do Salmo 91 comecem a funcionar. Podemos ir ao médico uma vez por mês para fazer um exame completo ou checar 2 vezes nosso carro todos os dias, a fim de garantir que o motor, os pneus e os freios estão funcionando bem. Podemos tornar nossas casas à prova de fogo, armazenar alimentos para uma época de necessidade e tomar todas as preocupações imagináveis que os militares oferecem. No entanto, ainda assim não poderíamos fazer o bastante para nos proteger de cada perigo potencial que a vida oferece. É impossível. Não que alguma dessas preocupações sejam erradas, mas elas em si mesmas não possuem o poder de proteger. Deus tem de ser aquele para quem devemos correr primeiro. Ele é o único que tem uma resposta para qualquer situação. Aleluia. Aleluia. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Jesus amado. Temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida sempre. Temos que colocar Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza, aquele que nos fortalece. Aleluia. Quando penso qual imensamente impossível é nos proteger de toda a maldade do mundo, recordo-me das ovelhas, as quais não possuem uma proteção real, a não ser seu pastor. Na verdade, elas são os únicos animais que não dispõem de uma forma de se proteger, não têm dentes afiados nem expelem odor forte para afastar os seus inimigos, tampouco emite o balido alto, como por exemplo o latido de um cão. Certamente não conseguem correr o bastante para escapar do perigo. Por isso a Bíblia afirma que somos ovelhas do Senhor. Deus declara: eu quero que me vejam como uma fonte de proteção. Eu sou o seu pastor. João 10:11. Podemos usar médicos, equipamentos de segurança ou contas em bancos para satisfazer nossas necessidades específicas, mas nosso coração deve correr para Ele. Viver para Ti, pensar só em Ti. Aleluia. Ele primeiro como nosso pastor e protetor, então Ele escolherá o método que deseja para nos proteger. Devemos correr sempre para Ele. Para Ele sempre. Alguns citam o Salmo 91 como se fosse uma varinha de condão, mas não há algo mágico nele. Ele é o poderoso e funciona simplesmente porque é a palavra de Deus, viva e ativa. Nós a confessamos em voz alta, pois é o que a Bíblia ordena. No momento em que estou enfrentando um desafio, aprendi a dizer em voz alta. Nessa situação específica, descrevo a circunstância. Escolho confiar em Ti, Senhor. Ao proclamar isso, a diferença é incrível. Aleluia. Escolha confiar no Senhor. Escolha confiar no Senhor. Perceba o que sai da sua boca em tempos de tribulação. A pior coisa que pode ocorrer é falar alguma coisa que traga a morte. Amaldiçoar não oferece algo com que Deus possa trabalhar. Esse salmo declara que devemos fazer exatamente o oposto: proferir vida. Vida, vida, vida. Aleluia. 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 Amém? Vamos à leitura do Salmo 91. Salmo 91 vai dizer assim. Aleluia. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, aleluia, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer o Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda,
porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Aleluia. Com as mãos deles o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Aleluia. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Aleluia. Quando a gente lê algo, não só por ler, sabe, mas a gente lê com aquele gosto, com aquela vontade, sabe, de ler, a gente sente um alívio, sabe, no peito. Eu lendo esse Salmo 91, a gente sente assim algo tão maravilhoso. Eu espero que você pegue para sua vida, leia o Salmo 91, leia esse salmo poderoso, leia todos os dias, leia quando estiver aflita, leia quando estiver aflito, leia o Salmo 91, leia na sua casa, leia em voz alta. Eu não sei, meu irmão me deu esse livro, mas sabe, esse Salmo 91 tá tocando muito ao meu coração, tá me fazendo ter uma confiança que antigamente eu não tinha. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Pai. Senhor, abençoado seja essas pessoas que estiveram aqui, Pai. Essas pessoas que pararam para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Pai, cada um que entrou aqui, Pai, nesta live, Pai, em nome de Jesus. Senhor, não sei o que ela tem passado, Pai, mas que o Senhor possa ser o refúgio e proteção dela, Pai, nos dias de angústia, Pai, nos dias de aflição, Pai, que o Senhor possa proteger essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Proteção, Pai, uma proteção divina, uma proteção que vem de Ti, Pai, uma proteção espiritual, Pai. Envia, Pai, os Teus anjos para proteger essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livra-os, Pai, de todo mal, de toda enfermidade, de todo laço, todo embaraço, Pai. Vai caindo por terra agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Tu és maravilhoso. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Gratidão, gratidão a todos. Amém. Deus abençoe.